Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E estamos aqui apresentando o sistema novo, mais um sistema underground, pouco falado, pouco comentado, mas que eu acho muito bom, que é o Pocket Fantasy. Tá aqui o documento oficial, mas o sistema tem muito mais coisa, eu vou falar para vocês. O documento oficial básico ele tem 4 páginas e é um jogo do Brandon Goringer. O Brandon Goringer, ou Geringer, eu não sei qual que é a pronúncia correta, é um cara que já está aí na cena há bastante tempo. Ele tem um canal muito bacana no YouTube onde ele faz análise e de vez em quando ele comenta um pouco sobre RPG solo. E ele criou esse Pocket Fantasy, que é um jogo que ele é um pouco misto. Ainda que ele tenha sido escrito para grupo, ele tem todas as regras, mas todas mesmo, para o solo. Então você pode jogar solo sem adaptar nada, que eu já vou falar como funciona. Bom, Pocket Fantasy, mais um jogo, começa com Pocket e parece que eu sou atraído por isso. Eu gosto muito do Pocket Dungeon, que é um Dungeon Crawl 2.0, logicamente, que é um Dungeon Crawl, provavelmente entre todos, meu Dungeon Crawl favorito. Curto muito o Pocket Dragon, que é o RPG que eu mais falei no canal até hoje. Atualmente eu troquei o Pocket Dragon pelo Aventureiros e Mercenários, mas que nada mais é do que uma evolução do Pocket Dragon. E eu gosto muito desse Pocket Fantasy. Ele é um sistema que o Brandon, o criador, ele queria fazer um sistema que fosse bastante funcional, bastante prático, bastante simples, ao mesmo tempo que tivesse uma aura old school e que usasse apenas um dado de 6 lados. E ele foi desenvolvendo e chegou nesse Pocket Fantasy, que agora está na versão 3.3, que é muito bacana. E as regras são muito bacanas, são muito redondinhas. Lembra um pouco as regras do For Against Darkness, só que é uma versão um pouco mais abrangente, né? Porque aqui não é só a questão do Dungeon Crawl, mas tem a questão do Roleplay também. Então, basicamente, a mecânica básica é tudo que o seu personagem for tentar, você vai ter que enfrentar uma dificuldade, a dificuldade da tarefa. E existem 4 tipos de dificuldade. O Laughable, que seria uma dificuldade bem fácil de ser vencida, e toda a ação, o desafio que foi enquadrado, né, dentro dessa categoria Laughable, você tem que tirar 2 ou mais no dado. Então vamos supor que o grupo de aventureiros está andando e tem uma fissura na terra em que eles têm que pular, mas essa fissura tem menos de 2 metros. Então, o mestre, ou no caso o jogador solo, determina qual que é a dificuldade dessa tarefa, desse teste. Se ele considerar laughable, taca 2 ou mais, aqui ó, caiu um 3, o meu personagem teria conseguido. Existem algumas tarefas que são simples. Nesse caso você precisa tirar 3 ou mais. Outras são consideradas average, uma tarefa média, um desafio médio. E aí você tem que tirar 4 ou mais. Tem outras que são consideradas tough, que é uma tarefa um pouco mais árdua, que aí você tem que tirar 5 ou mais, 5 ou 6. E tem as tarefas consideradas absurd, que são aquelas que você só passa se você tirar 6 no dado. Essa é a mecânica básica. Isso daqui resolve 70% de tudo. Mas, isso é muito simples, poderia ter ficado só nisso sim, mas o Brandon ele queria criar um sistema que fosse um pouco mais abrangente. Então ele criou as raças, que você tem 4 raças disponíveis, que são os anões, os elfos, os halflings e os humanos. Cada uma dessas raças tem alguns benefícios mecânicos. Por exemplo, os elfos, eles são imunes à paralisia e eles só são surpreendidos num teste de surpresa quando você encontra um inimigo, se eles rolarem 1 no dado, sendo que normalmente é rolar 1 ou 2.
Tem o conceito de Heroic Reroll. Todo o personagem começa com um Heroic Reroll. O que isso quer dizer? Que a qualquer momento ele pode rolar novamente um dado D6 por sessão. Humanos começam com 2 e dependendo da sua ação, você pode ganhar esses Heroic Reroll. E ele criou as classes, tem 4 classes disponíveis. Eu estou falando do manual básico, tá bom, galera? O Brandon ele criou muita coisa, você acha tudo isso lá no Drive-Thru RPG. Ele criou muita coisa suplementar, novas raças, tem Bardo, tem Ranger, tem um monte de raça, de classe nova, desculpa. Tem um monte de cards para você imprimir com as regras, com locações e tudo mais. Tem muita coisa se você baixar lá no Drive-Thru, é gratuito, tá bom? Ele criou no documento original 4 classes, que é o Clérigo, o Lutador, o Fighter, seria o Guerreiro, o Ladrão e o Mágico, o Thief e o Wizard. E cada uma dessas classes tem certas habilidades. O mais importante delas é o CS. O que é o CS? É o Combat Skill. O combate ele funciona de uma forma diferente, de uma forma muito parecida com o For Against Darkness, mas até onde eu sei, galera, o Pocket Fantasy ele veio um pouquinho antes do For Against Darkness, então essas coincidências são só coincidências mesmo. Mesmo porque, convenhamos, por mais que eu adore o For Against Darkness, ele usa mecânicas que já estavam aí há bastante tempo. Acho que o grande mérito do André foi juntar tudo de uma forma bem simples e funcional. Então o que é o CS? Ele é o dado, o que determina o seu ataque e a sua defesa. Então quando você encontra um monstro. Tem uma tabela de monstros aqui muito bacana. E você vai enfrentar, vai ser sempre assim. Você joga o teu CS contra o CS do monstro. A diferença entre eles é o dano. Por exemplo, vamos supor que eu estou aqui com o meu Cleric. Meu Cleric ele tem CS igual a 1d6 menos 1. E eu vou enfrentar, deixa eu escolher aqui um monstro do bestiário aqui. Uma aranha gigante. A aranha gigante, ela tem um CS de 1d6 menos 3. Então na vez do clérigo atacar, ele vai atacar o CS dele, que é 1d6 menos 1, caiu 6, menos 1 dá 5. Contra o CS da aranha gigante, que é 1d6 menos 3, caiu 6, menos 3 dá 3. Então 5 menos 3 é 2, o clérigo causou 2 de dano na aranha. Agora a aranha vai atacar, é o contrário, ela ataca o CS dela, 3 menos 3 dá 0, contra o CS do clérigo, tirou 3 menos 1 dá 2. O ataque dela foi menor do que a defesa, ela não consegue. Então vai nessa alternância que lembra bastante o combate do For Against Darkness. Muito bacana, muito legal. E cada classe tem o seu... Vocês viram que piscou a luz aqui. Deixa eu arrumar aqui, que saiu o telefone. Bom, galera, eu não vou começar a gravar de novo por causa disso, então vamos imaginar que passou... Vamos lá, vamos criar 3 opções sobre o que aconteceu. Uma nave alienígena passou aqui em cima e teve um pulso eletromagnético que apagou momentaneamente as luzes. Se cair 1 ou 2. Se cair 3 ou 4, quer dizer que Cthulhu despertou no meio do Oceano Pacífico e agora é só questão de tempo até tudo acabar. E de 5 ou 6 foi só um problema na rede elétrica. Então vamos lá? Caiu 5 ou 6, então não foi nenhuma nave alienígena, que pena. Não foi o Cthulhu que despertou, graças a Deus. Foi só um problema na fiação elétrica. Então voltando, cada classe tem as suas habilidades. Por exemplo, o guerreiro... Ah, esqueci, também tem atributos, mas os atributos eles são gerais. Tem 4 atributos que são a força, agilidade, inteligência, sabedoria e carisma. São 5 atributos, desculpa. Então, por exemplo, e aí eles não são atributos dos personagens, eles são uma espécie de atributos da ação que você quer exercer. Essa ação ela tem a ver com o quê? Com força. Então ela é considerada um teste de força. Essa ação tem a ver com sabedoria, então é considerado um teste de sabedoria. E as classes elas têm identificação com determinados atributos. Por exemplo, o guerreiro, toda vez que for um teste relacionado à força, ele vai tacar 2 dados e escolher um número maior. O clérigo, toda vez que for uma ação, um desafio relacionado à sabedoria, ele lança 2 dados e escolhe o maior.
O ladrão tem isso com agilidade e o wizard tem a ver isso com inteligência. Eu achei muito genial você atrelar os atributos à ação e não aos personagens. Eu não conheço nenhum outro sistema que faça isso. Eu achei isso muito genial, muito bacana mesmo. Ainda falando sobre coisas geniais, os feitiços de mago eles são divididos em dois tipos. Os feitiços de combate, que tem uma lista, e tem os feitiços livres, o Freeform Magic. Esse Freeform Magic é assim, 2 vezes por aventura o mago tem acesso a isso, e ele pode criar o que ele quiser. Só que dependendo do que ele quiser, vai ter uma dificuldade maior. Por exemplo, se ele quer simplesmente acender uma luz para iluminar o ambiente, talvez seja uma tarefa laughable, né? Que se tirar 2 ou mais você consegue. Agora, se ele quiser pegar aquele lobisomem que está vindo em direção... Não, isso seria uma habilidade de combate. Agora, se ele quiser fazer surgir uma mesa repleta de comida para um banquete para 60 pessoas, seria um teste absurd. Então ele só consegue se ele tirar 6. Então você vai determinando as ações e tecnicamente o mago ele tem essa liberdade muito bacana. Agora os feitiços de combate já são determinados, são muito legais. Tem aqui o equipamento inicial e chegamos agora na parte do solo. Que é essa página aqui, galera. Aqui tem tudo que você precisa para jogar solo, sem precisar de nada além disso. Ele tem um Adventure Plot Generator, ele tem um gerador randômico de aventura. São 3 tabelinhas que você joga, então a situação é 6. A prophecy is being fulfilled. Uma profecia está se cumprindo. Quem que é o vilão? The Big Bad is 3. A Corrupt Noble. Então tem um nobre corrupto que tem a ver com essa profecia se cumprindo. E a locação da aventura, onde essa aventura vai se passar, 4 é uma dungeon. E aí com isso você tenta conectar. Por exemplo, nesse caso eu tenho uma profecia se cumprindo, um nobre corrupto e uma dungeon. Então eu vou pegar uma linha bem tradicional. Existe uma profecia no reino de que surgiria um rei que iria trazer equilíbrio e paz a todas as terras, mas esse nobre corrupto ele não quer que isso aconteça. Então, esse nobre corrupto, ele descobre que tem um poder muito grande numa dungeon que ficava perto da cidade, e ele vai tentar lá pegar esse poder para impedir esse rei de surgir. E a missão dos heróis é conseguir isso, chegar nesse objeto que está nessa dungeon antes desse nobre corrupto. Talvez esse nobre corrupto tenha contratado um outro grupo de aventureiros. Aqui, e aí, você tem isso e você tem o Dungeon Generator, que tem regras para determinar quando tem monstro, quando não tem, quando tem armadilha, quando não tem, que tipo de monstro é. Os monstros são divididos em 3 tipos, né? Os Undead, os mortos-vivos, os humanoides e os beasts, as feras, as bestas. Tem tabela para determinar o número do inimigo de acordo com o número de heróis. Isso é muito legal. Tem regras para determinar o tamanho de cada sala da masmorra, que lembra bastante o sistema clone, né? 1 quer dizer uma sala pequena, vai crescendo até o 6, que é uma sala grande. Abrir coisas, armadilhas. E tem 2 tabelas aqui, que você rola para determinar como é esse espaço da masmorra, ou do castelo, ou uma catacumba, ou do templo, que ele dá a característica. Por exemplo, vou rolar aqui, eu estou numa dungeon. Eu abro a primeira sala e é um shrine, é um templo, parece um templo, alguma coisa assim. Tem regras para quando aparece o boss. E é muito bacana porque o loot, aquilo que os heróis conseguem de tesouro, ele vai depender da dificuldade que foi naquela sala. Então quanto mais dificuldade for, quanto mais monstros, armadilhas, maior vai ser a recompensa dos heróis em todas as salas. Muito legal isso. Ele tem uma regra aqui para criação de itens mágicos, que é muito bacana. E tem uma parte que é Pocket Master Tip, que tem várias, são 9 dicas que ele dá. São dicas valiosas. Por exemplo, a dica número 5 é um oráculo. Diz o seguinte, a dica número 5.
Se você precisa determinar algo, que seja yes ou no, que seja sim, não, role um D6. 1 a 3 é não, 4 a 6 é sim. Pronto, é o oráculo. Aqui tem regras de evolução de personagens, que é a regra 8, de especialidade, se você quer aprofundar ainda mais um pouquinho o sistema. E tem regra de criação de monstros. Ele fala, você quer criar um monstro fraco? O CS dele vai ser D6 menos 3. Um monstro mediano, D6 menos 2. Um monstro bastante poderoso, um D6. Aqui ele tem um bestiário com quase 30 monstros bem legais e com as habilidades deles aqui descritas. E basicamente é isso. Fora isso, se você for lá na página do Drive-Thru e baixar, vai ter muito conteúdo extra. Por exemplo, ele transformou todas essas regras em cartõezinhos que você pode imprimir e montar tipo um deck de fácil consulta. Inclusive tem os monstros com figuras e cada um é uma cartinha. Fica muito legal que você pode embaralhar e sacar. Eu sei que o Brandon ele joga bastante RPG solo, então ele foi meio que, embora ele não direcione o Pocket Dragon no texto em si, ele nunca se refere ao solo, mas é todo voltado para o solo, galera. É só pegar e jogar. Se você sentir falta de alguma coisa, você só pode complementar com algumas tabelas. E ele é feito para aventuras bem old school, bem tradicionais mesmo, nessa questão do bem contra o mal, do objeto mágico que precisa ser encontrado para salvar o mundo, da profecia que está se cumprindo, da princesa que foi raptada. Ele é perfeito para esse tipo de aventura. Dá para fazer aventuras mais complexas? Logicamente que dá, porque é um sistema bem amplo. E eu recomendo demais. Recomendo demais para quem gosta de OSR, embora não tenha nada a ver as regras, mas ele tem um espírito muito old school, muito mesmo. Quem curte For Against Darkness, eu acho que vai encaixar como uma luva o For Against Darkness, para quem curte. É como se ele tirasse o For Against Darkness da masmorra e colocasse na vida, assim. E para quem curte regras minimalistas, ou para quem gosta dessa questão de fazer muito em pouco espaço, por exemplo, são só 4 páginas, cada página é dividida em 3 colunas, e é um sistema muito completo. E é isso, fica aqui a minha dica Pocket Fantasy. Eu vou colocar esse documento lá na página do Facebook logo assim que eu soltar esse vídeo, tá bom? Um abraço para todo mundo e bons jogos!